Êxodo, capítulo 10, versos 9, 10 e 11, a palavra de Deus diz assim: Moisés respondeu: haveremos de ir com os nossos jovens, com os nossos idosos, com os nossos filhos e com as nossas filhas, com o nosso rebanho e com o nosso gado havemos de ir, porque todos nós estaremos celebrando uma grande festa ao Senhor. E o faraó afirmou: em verdade, precisareis mesmo de haver, quando eu vos deixar ir com as vossas mulheres e crianças. Vede que tendes maus intenção. Não há de ser assim, mas ide somente vós, os homens, e servi a Yahvé, porque isso é o que me pediste. E os expulsaram da presença de Faraó. Mas vamos falar com Deus mais uma vez nesta noite. Queria que você fechasse os seus olhos, falasse com Deus. Senhor Deus, palavra tua, Senhor. E nós queremos nessa noite pedir que o Senhor, que é um Deus bom, pegue a palavra que é tua e aplique no coração do povo que é teu. Senhor, estamos sedentos de ouvir a tua voz. Senhor, nesses tempos de isolamento, Senhor, alguns estão em casa para te cultuar. E é muito propenso, Senhor, de desviar a atenção, de desviar-se, Senhor, dos pensamentos, de sair do local. Eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor mantenha a nossa mente cativa no Senhor. Senhor, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor possa estar, Senhor, repreendendo, e nós repreendemos a astúcia de Satanás, as suas armadilhas, Senhor, neste momento, para tirar a nossa mente, para que possamos vaguear fora daqui. Eu repreendo, Senhor, toda a ação do diabo. E eu te peço, Senhor, que os teus anjos venham nos servir nesta noite, para que possamos entender a tua palavra e praticá-la. Oramos assim em nome de Jesus. Amém e amém. Mas nós estamos num propósito aqui no Projeto Obedecer, de orarmos de joelho durante o tempo da pandemia. Eu quero compartilhar contigo essa palavra, amado, nessa noite. Como nós já falamos no início, o título da nossa palavra é O Exterminador do Futuro 2. Primeiro domingo do mês nós pregamos sobre o Exterminador do Futuro. Falamos sobre as propostas de Satanás. Vou trocar o microfone. As propostas de Satanás para destruir o futuro da nação, do povo de Deus, escolhido de Deus, que era: adore o Senhor mesmo no Egito. Fica no Egito mesmo aqui, adore Ele aqui no Egito. Porque adorar no Egito era adorar sendo escravo. E a palavra de Deus diz que foi para a liberdade que Ele nos chamou, que Ele nos escolheu. Então nós não podemos, nós que já fomos libertos dos nossos pecados, não podemos adorar sendo escravo. Depois Ele disse: não, então pode até ir, mas não vai muito longe. Porque quem não vai muito longe, volta. Quando eu escolhi esse tema, amado, Exterminador do Futuro, eu me lembro que em 1984, ano que o filme foi lançado, a ideia é que um ciborgue, um homem do futuro, tinha o esqueleto mecânico, coberto por pele, voltava do ano de 2029 para 1984 para exterminar, para acabar com a história, para dificultar a história, por si dificultar o futuro, exterminar o futuro.
e foi estrelado por Arnold Schwarzenegger. Esse filme que foi grande sucesso nos cinemas. E eu fiz uma analogia, amados, porque nós sabemos que a família é a célula máter da sociedade. Se a família vai bem, a sociedade vai bem. Se a família vai mal, a sociedade vai mal. E hoje nós estamos numa crise na sociedade porque a família vai mal. A família está indo muito mal. E aí, a sociedade também vai mal. Nós temos um inimigo que, assim como aquele exterminador voltava para destruir o futuro, nós temos um inimigo que também quer destruir o futuro. Quer destruir o futuro da nação, quer destruir o futuro da igreja, porque na verdade a vitória do nosso inimigo é tornar imperfeito tudo aquilo que Deus fez perfeito, é desfazer a obra perfeita de Deus. Mas nós sabemos que o seu fim já está decretado, e esse inimigo, esse exterminador do futuro se chama Satanás. E no texto de hoje, amados, nós encontramos então uma situação em que agora Faraó recebe Moisés diante dele, e agora ele faz uma nova proposta. Moisés diz para ele: eu quero sair, o povo de Deus vai sair, mas nós vamos sair com os nossos idosos, nós vamos sair com as nossas crianças, vamos sair com os nossos jovens, vamos sair com o nosso rebanho, nós vamos sair com tudo que nos pertence. E a proposta de Faraó para ele então era o seguinte: você vai sair, mas você não vai levar as mulheres e seus filhos, porque vocês estão mal intencionados. Porque vocês estão mal intencionados, vocês não vão levar a mulher e os filhos. E aí Moisés diz: não há de ser assim, nós só vamos sair com tudo. Amados, neste dia de hoje eu quero compartilhar com você esta palavra, o exterminador do futuro. Eu quero trabalhar hoje na questão de que o inimigo das nossas almas, ele não quer que nós ensinemos, que nós venhamos a colocar os nossos neste negócio de igreja. Ele não quer que nós venhamos colocar os nossos filhos na obra da adoração. Ele até permite que nós, os mais velhos, nós os mais experientes, que já entramos nesse negócio, que já recebemos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, ele já até sabe que perdeu. E para nós não tem mais jeito, nós já fomos alcançados pela graça do Senhor. Sabe que nós já temos o nosso futuro seguro nas mãos do Senhor. Mas Satanás, ele é um adversário, tem as suas artimanhas. E ele não se preocupa em trabalhar com paciência. Ele é paciente. Ele sabe que a mim e a você ele não consegue mais alcançar. Mas agora a sua investida, amados, é na vida dos nossos filhos. E nesta noite nós vamos tratar exclusivamente dos filhos. Nesta noite nós vamos tratar exclusivamente da proposta de Faraó: vai, mas não leve os seus filhos. Vai, mas não coloque os seus filhos neste negócio, não coloque os seus filhos nesta parada. Não instiram os seus filhos nessa adoração que é tua. A vida é pessoal. Cada um deve escolher o seu. Ele não quer que nós então colocamos o nosso filho nessa questão de adoração. Mas sabe por quê, amados? Em primeiro lugar, porque ele sabe que se nós não trouxermos as crianças, ele está extinguindo a igreja do futuro. Se nós não colocarmos os nossos filhos neste negócio, eles vão extinguir, Satanás vai extinguir a igreja do futuro. Pastor, o senhor está afirmando então que as nossas crianças é a igreja do futuro? Não. Não, as nossas crianças é a igreja de hoje. Crianças são adoradores já hoje, mas elas serão com certeza a igreja do amanhã. A igreja do amanhã serão elas.
Porque nós vamos viver um período neste tempo, e é normal que nós vamos primeiro, é normal que nós primeiros passaremos pela morte, experimentaremos a morte primeiro, vai restar os nossos filhos. Eles não queriam que você educasse o seu filho. Não queria que você ensinasse o seu filho no caminho do Senhor. A palavra de Deus é assim, ó, ensina o teu filho no caminho que ele deve andar, porque quando ele for velho, ele não vai se desviar deste caminho. Portanto, a proposta de Satanás era uma proposta para destruir, primeiro, o futuro da igreja. Mas é muito triste uma igreja que só tem velhos. É muito triste uma igreja que só tem anciões. É muito triste uma igreja que não tem uma juventude, que não tem um ministério infantil. É muito triste uma igreja que não tem uma projeção para longos anos. A igreja de Cristo precisa inserir no seu corpo os nossos infantes. A proposta de Satanás é para que não tivesse adoração futura. Vocês podem até adorar agora, mas a geração que vem depois de vocês não vai adorar. Era a proposta de Faraó. E hoje é a proposta de Satanás. Eles não querem que os seus filhos sejam adoradores. Não querem que os meus filhos sejam adoradores. Eles não querem a continuidade da igreja, querem extinguir a igreja do Senhor da terra. Este é o papel de Satanás, de seus demônios, destruir a igreja. Porque, como Anderson Freire canta, né? Tentaram acabar com as bases da igreja. Mas nada adiantou, surgiram mais cristãos. Quanto mais perseguido, mais a igreja cresce. Mas o papel de Satanás é perseguir, é tentar extinguir a igreja de amanhã, é tentar extinguir a tua família, amado. E nós precisamos, no nome do Senhor Jesus Cristo, educar os nossos filhos nos bons caminhos do Senhor. E na nossa igreja nós temos um ministério infantil. Esse ministério infantil está fazendo as suas lives aos sábado à tarde, às 5 horas da tarde, nós temos lives no nosso ministério. Porque às vezes na igreja a criança não tem espaço. E o nosso argumento, a nossa palavra pastoral para a liderança das crianças é: coloque as crianças, é elas que vão fazer. Coloque as crianças a administrar a palavra. Coloque as crianças pregarem, é elas que vão fazer. Vamos inculcar na cabeça delas. Pregamos isso na quarta-feira. Vamos inculcar na cabeça delas. É elas que vão pregar, é elas que vão levar a palavra do Senhor. Sabe por quê? Porque às vezes nós não damos espaço às crianças aqui, ó. Mas você chega lá na comunidade que está ocupada aqui mesmo em Saracuruna, todo o Rio de Janeiro, em todo o país tem comunidades ocupadas pelo tráfico de droga. Lá eles pegam um garoto de 9 anos, dão uma pistola na mão deles e diz: você, o cara. Lá eles valorizam. Lá ele diz: oh, você tem um atributo, você tem uma função, você tem uma profissão, você tem um trabalho, você tem algo para fazer. Mas às vezes, como igreja do Senhor, nós excluímos as nossas crianças. Às vezes, como família, mas nós excluímos as nossas crianças. Tem muita gente que pede ao Senhor dar um filho, aí Deus abençoa com um filho, depois não vem nem porque tem filho. Sabe, eu tenho um filho pequeno, é difícil para mim. Ah, vou colocar você no ministério de louvor. Para mim não dá, que eu tenho um filho pequeno. Colocar você no ministério infantil. Ah, não dá porque eu tenho um filho pequeno. Colocar você para ser líder de célula. Não dá porque eu tenho um filho pequeno. Quero que você seja anfitrião. Não dá porque eu tenho um filho pequeno. A proposta de Satanás, quando diz para Moisés: não leve os seus filhos, é porque Faraó acabar com a adoração de amanhã. A proposta de Satanás hoje é a mesma: vai, mas não leve os teus filhos. Vai, mas não envolva os teus filhos neste negócio. Você pode até ir, mas a igreja de amanhã ele não quer. Então, amados, exterminador de futuros, vai, mas não leve o teu filho. Primeiro,
Ele quer exterminar o futuro da igreja. Como eu disse, a criança não é a igreja de amanhã, é a igreja de hoje, mas é a liderança de amanhã. Nós não seremos a igreja de amanhã. Por quê? Porque daqui a um tempo nós vamos partir, nós vamos para a glória. E a igreja que vai ficar são os nossos filhos amados. Nós precisamos começar a educar os nossos filhos no bom caminho do Senhor. Queridos, o pastor Carlito Paz, ou esse comentário, o pastor Carlito Paz, ele conhecendo o mundo muçulmano e sabendo que lá cada muçulmano tem cerca de 8 filhos. 8 filhos biológicos. Porque uma das formas de manter a doutrina, a religião, é através dos filhos. E aí eles fazem 8 filhos. Toda criança até 8 anos já leu o Alcorão pelo menos uma vez. E aí, ele conhece essa história, volta numa viagem que fez. Parece que ele já tinha alguns filhos biológicos, mas ele adotou os outros. E hoje parece que ele já tem 8 filhos. Porque eles querem deixar os seus filhos lá em França. Muitas vezes nós não temos filhos. E quando temos, não educamos nos bons caminhos do Senhor. Isso é uma forma de se extinguir, de acabar, de exterminar com a igreja do futuro. Meu filho, foi dado por Deus para povoar o céu. Os nossos filhos são cidadãos celestiais vivendo aqui temporariamente. Mas nós precisamos colocar isso na mente. Ensinar a palavra, dando pelo caminho. Então, a primeira coisa que eu vejo no texto é que quando Faraó, proposta de Satanás, a primeira proposta era exterminar a igreja do futuro. Como fazia isso? Prendendo os nossos filhos. A segunda proposta, a segunda ideia com essa proposta era exterminar a família nas bases da criação de Deus. Era exterminar a família na base da criação que Deus fez. Porque, amados, como eu disse no início, eu tenho falado sempre, amados, a segunda proposta de Satanás era exterminar a família no formato da criação de Deus. Uma família no formato da criação de Deus. E como eu sempre falo, a família é a célula máter da sociedade. Se a família vai bem, a igreja vai bem. Se a família vai bem, a sociedade vai bem. Amados, mas essa proposta de que os filhos ficassem, é porque se os filhos ficassem, não seriam os pais que iriam educar os seus filhos. E não sendo o pai que eduque os seus filhos, eles seriam educados de qualquer maneira. Por exemplo, uma das grandes estratégias de Satanás até o dia de hoje é extinguir a família no formato de uma família patriarcal, onde um homem e uma mulher exercem o domínio sobre a família, sobre os filhos, até a idade de 18 anos. Porque, na verdade, o que querem implementar na mente das nossas crianças é de que existe uma ideologia de gênero. E nessa ideologia de gênero nasce um ser, e aí a cultura, a sociedade, a forma de criação é que vai dizer se aquele menino que nasceu com os órgãos genitais de menino é menino ou é menino. Porque se a sociedade quiser, se a cultura quiser, se os pais quiserem, se ele quiser, mesmo depois da orientação dos pais correta, mas se eles quiserem, aí ele pode ser aquilo que quer. Uma menina que nasceu com seus órgãos genitais feminino, mas ela pode se tornar um menino de acordo com aquilo que coloquem na sua mente. Ideologia de gênero. Hoje existem alguns municípios do nosso país
onde tem um projeto lá para se extinguir no calendário escolar as datas do Dia dos Pais, do Dia das Mães, para que crianças de famílias modernas, onde tenham dois pais como pai e mãe, ou como dois pais, não sejam ridicularizados. Numa família moderna, onde tem duas mães que vivem juntos e que tem aquela criança adotada, não esteja também sendo lá, sofrendo bullying. E a Igreja de Cristo está na terra para defender a palavra de Deus. A Igreja de Cristo está na terra para fazer a palavra de Deus valer. Amados, nós, como Igreja de Cristo, infelizmente, nós não podemos fazer nada quanto à ideologia de gênero. Quem aceita, é direito deles, mas é direito também da igreja não aceitar. E é direito da igreja educar os seus filhos, ensinar, orientar os pais na educação dos seus filhos. A proposta de Faraó, vai, mas não leve os seus filhos. Ela tinha então duas ideias. A primeira era exterminar a igreja do futuro. E a segunda era exterminar a família da forma que Deus a criou. Porque quando Deus fez o homem, Deus criou Adão e Eva. Deus criou um homem e uma mulher. E com a relação dos dois vieram os filhos. E Deus criou uma família nesta base: homem, mulher e filhos. Mas a proposta de Faraó era destruir a família de amanhã. Sabe por quê, amados? Se largarem dois homens que dizem se amar numa ilha deserta, voltarem daqui a 20 anos, vão encontrar dois homens velhos. Mais 20 anos. Se largarem duas mulheres que dizem que se amam numa ilha deserta, quando voltar, vão encontrar duas mulheres 20 anos mais velhas. Mas se largasse um homem ou uma mulher numa ilha deserta, 20 anos depois poderia ter formado uma nova geração. Porque Deus criou a família, homem e uma mulher. As bases de Satanás, a proposta de Satanás para a igreja hoje é exterminar o futuro da família tradicional, exterminar o futuro da igreja na terra. Porque se nós não levarmos os nossos filhos, se nós não colocarmos os nossos filhos nesse negócio, nós estamos dando ouvido a Faraó dos nossos dias, que é Satanás. Não estamos progredindo na igreja dessa terra. Queridos, a nossa casa, a nossa família, nós somos servos do Senhor. Recebemos o nome de cristãos e crentes em Cristo Jesus. E nós temos o direito de querermos ser uma família nos padrões de Deus. É direito nosso sermos uma igreja nos padrões de Deus. É direito nosso não permitir que a nossa igreja, que a igreja de Cristo na terra, seja extinguida, não trazendo os nossos filhos. Precisamos colocar os nossos filhos, sim, neste negócio. Precisamos educar os nossos filhos, sim, para que venhamos ter futuro como família, um futuro como igreja do Senhor. Eu quero orar por você nessa noite, esse grande ministério. Porque ser pai e ser mãe é um ministério. Ser pai e mãe é um ministério glorioso que o Senhor nos deu. E é uma verdadeira peleja, uma verdadeira batalha. Precisamos ter estratégia para salvar a nossa família.
Eu quero orar por você, pai, para que você possa ter a autoridade de Deus para educar os seus filhos. Quero orar por você, pai, para que você possa ter a autoridade de Deus para trazer o seu filho e colocar o seu filho neste negócio da adoração. E quero orar por você, filho, para ter um coração quebrantado no Senhor, convertido aos pais, assim como o coração dos pais deve ser convertido aos filhos e criá-los na disciplina de demonstração do Senhor. Eu quero orar pela tua vida nesta noite. Senhor Deus e Pai, eu te louvo, porque lá nesse episódio que nós lemos, o teu servo Moisés, cheio de ti, cheio da tua graça, ele disse para Faraó, ele disse para o inimigo, não será assim. E não aceitou a proposta de deixar os seus filhos para trás. Eu quero te pedir, Senhor, nesta noite, com poder e graça, que o Senhor venha sobre nós com poder e graça, e que o Senhor nos defenda, Senhor, como pais, e nos dê, Senhor, poder e graça, para dizermos também ao inimigo desta era, que tenta destruir, Senhor, a igreja do futuro, a família do futuro, dizermos, não será assim, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Derrama essa unção sobre a nossa vida, e com poder e graça possamos ter punhos fortes para mantermos a nossa casa na presença do Senhor. Oramos assim no nome gracioso, poderoso, doce e santo de Jesus, o seu Filho. Amém e amém. Amado, se você ouviu essa palavra, se você foi abençoado por ela, compartilhe aí nas suas redes sociais. Se você está desigrejado, afastado da igreja do Senhor, e queira retornar para a igreja do Senhor, coloque aí o seu comentário aí. Temos os nossos irmãos que são internautas, e eles estão vasculhando aí os comentários. Vamos fazer contato com você, inserindo você na igreja do Senhor. E assim que voltarmos a nos reunir como igreja, em comunhão, você virá conosco, você vai fazer parte da igreja. Se ainda não recebeu o batismo, vai receber o batismo bíblico. Você vai se tornar um crente em Cristo Jesus, ou vai confirmar a sua crença em Cristo Jesus. Porque se hoje você entregar aí do seu coração, você já é de Jesus. Faça aí o seu comentário, aí nós vamos até você. Nós estamos chegando no final do culto que prestamos ao nosso Deus. Queremos convidar você para quarta-feira novamente estar aqui, para que possamos adorar o bom nome do Senhor. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus e Pai, leva-nos em paz para os nossos lares, guardados e protegidos pelo Senhor. Que sejamos cheios da Tua graça, cheios da Tua misericórdia nessa terra, para fazermos diferença. Que os nossos filhos, Senhor, venham ser aqueles que vão fazer diferença neste bairro, lá nas suas escolas, lá nas suas faculdades. Eles não serão influenciados, mas serão eles os influenciadores desta terra, influenciando novas gerações. Que a graça salvadora de Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, que as eternas consolações do Santo Espírito de Deus seja sobre a tua vida, sobre todo Israel de Deus espalhado pela face da terra, não só hoje, mas pelos séculos dos séculos.